das universidades que são no Ocidente. Tá? Universidades antigas que nós conhecemos até hoje, como de Bolonha, por exemplo, né, são datadas ali do final do século XI e início do século XII. Sobre a escolástica, olha só, nasceu, portanto, nas escolas monásticas cristãs tem um desenvolvimento a partir do método que o escolástico utilizava, não é, para ensinar. É um método de estudo que vai ser pautado em algumas leis, né? Leis da linguagem, leis da demonstração, leis da autoridade, leis da razão. Existem estudos gramaticais que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento da escolástica, estudos gramaticais, estudos literários que vão demandar o maior uso da razão, o uso da lógica. Então retoma-se também a lógica aristotélica. E aí você tem um método que vai ser dialético, porque há uma proposição de uma leitura, né? Existem etapas, a lectio, a proposição de uma leitura. Quem propõe a leitura é quem está conduzindo, obviamente, o estudo. Algumas questões são levantadas a partir daquela leitura. Utiliza-se dos chamados argumentos de autoridade. Quem era a autoridade? Né? Era ou os padres da igreja, ou Santo Agostinho, depois do Santo Tomás de Aquino, ou até mesmo os próprios filósofos da antiguidade. E por fim há uma conclusão, né? Uma conclusão a partir de toda essa discussão. Então são leis da razão que são utilizadas. Apesar de que muitas das vezes a conclusão não contrariava os interesses da própria igreja, tá? De início não contrariava esses interesses, porque, como eu disse, a igreja também vai estar interferindo aqui dentro das universidades de algum modo. Essas universidades que foram criadas, ou pela igreja ou pelo Estado, elas não se desenvolveram da mesma forma como as outras, que cresceram espontaneamente, né? Que surgiram e cresceram espontaneamente. Lá, sim, o conhecimento realmente tinha uma conotação um pouco mais independente, mais racional, e promoveu avanços importantes, significativos, como, por exemplo, no campo da medicina, acho que eu já mencionei, no campo da medicina, dissecação de cadáveres, a compreensão da própria anatomia humana, que não poderia ser feita, né, ali anteriormente, porque se Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, entender a estrutura humana seria entender a própria estrutura de Deus. Situação problema, fatores da crise do feudalismo. Então, a nossa primeira situação problema de hoje vai voltar lá para a discussão que a gente fez nos dois primeiros blocos, ou melhor, no primeiro bloco em específico, né, sobre os fatores da crise do feudalismo. Então, vamos lá para a apresentação. Olha só, João, no curso de formação continuada, precisa contribuir para a elaboração de um roteiro de estudos sobre o feudalismo. Quais questões podem ser levantadas acerca da crise feudal? Quais os fatores internos e externos estiveram presentes no declínio do feudalismo? Então aqui pensa só, né? Pensa que você, enquanto professor, vai fazer um curso ali de formação continuada e precisa elaborar um roteiro acerca da crise feudal. Quais questões nós podemos levantar sobre essa crise? Os fatores são internos, são externos, né? De onde vêm esses fatores, né? Quais são mais relevantes? Então, retomando aí tudo que a gente viu no primeiro bloco. Então, resolvendo essa situação, vamos lá para o quadro, a gente pode falar sobre as relações entre o desenvolvimento mercantil e uma nova cultura urbana, a partir do momento em que o comércio ele é revigorado, porque nós sabemos que o comércio não desapareceu durante a Idade Média, esse é um mito. Então, há um revigoramento do comércio, um excedente do campo vendido nas feiras, surgem novas categorias profissionais, surge a figura do banqueiro, do mercador, de pessoas que vão ter que redigir um contrato, por isso que também o direito depois vai ser um curso ensinado dentro das universidades. Então, há o desenvolvimento comercial, há um desenvolvimento urbano, né? Um desenvolvimento que é mercantil, e surge uma nova cultura. Há uma transformação também no campo das mentalidades. Falei para você sobre a usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros. Isso representa também uma mudança na concepção sobre o tempo, porque o tempo até então era divino, o tempo era o tempo religioso, o tempo dedicado à oração, à liturgia, não é? Todo o tempo era organizado a partir da perspectiva religiosa. E agora o tempo vai ser monetarizado. Você vai emprestar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto você vai pagar de juros? Então, o tempo vai ganhando uma perspectiva econômica. Há uma modificação na percepção do tempo.
Olha que interessante. A mentalidade vai se modificando. A transformação no campo das mentalidades é mais lento, mas tudo isso vai elevar, inclusive, ao renascimento cultural e as condições para a transição para a modernidade. Novamente no quadro, temos aí também as crises econômicas, as guerras e a peste negra. Crise econômica que vai ser decorrente de um uso predatório do solo, de problemas que são climáticos também, né? Problemas que dizem respeito ou a períodos de estiagem muito grande ou de chuva que vai fazer com que a produção não seja insuficiente, gastos, muitos gastos, com a própria nobreza, com as guerras, a gente tem essas guerras, a Guerra dos 100 Anos representa muito bem isso, entre França e Inglaterra. Tem a peste negra, né, que vai causar uma mortalidade gigantesca, não é, ali. Então, tudo isso está incluído nos fatores da crise feudal. E, por fim, a própria igreja, em meio a tudo isso, acho interessante a gente retomar também, não é, como que a igreja ela vai se reorganizando a partir do momento em que há uma crise feudal, em que há uma crise daquele sistema que tornava legítimo o seu poder. Então a igreja promove a reforma gregoriana, as reformas gregorianas, como eu falei, reformas internas, reformas que visam a moralização do clero, que visam ao afastamento das influências laicas, não é, nas decisões, por exemplo, de escolha ali dos líderes religiosos, dos papas, não é, dos bispos, e também reformas que visam a sua universalização, que visam a expansão do seu poder, a criação de todo um sistema. Então, olha como que a igreja precisa se adaptar, né? Porque o poder dela também vai sendo, aos poucos, abalado. É lógico que ela se mantém muito poderosa, extremamente poderosa. Né? E eu falei já para você em outro momento que lá no contexto da Revolução Francesa, no século XVIII, a igreja ainda tem uma relação extremamente forte com o Estado, e essa é uma das causas, né, da própria Revolução. E interação, como que a comunidade cristã, em sua origem pacifista, foi capaz de se tornar a deflagradora direta de um conflito com a extensão e repercussão das cruzadas? Vou dar um minuto para você pensar, já eu volto. Olha só, a gente sabe que as cruzadas, ela foi um movimento, né, militar, né, que tem esse caráter religioso, tem outros interesses, outras conotações, mas o caráter religioso, ele não pode ser, obviamente, de forma alguma aqui, né, colocado em segundo plano. Você pode se perguntar também, professor, aquelas pessoas que iam lá lutar contra os chamados infiéis, tentar recuperar Jerusalém da Terra Santa, eles realmente acreditavam que os seus pecados seriam perdoados e eles viveriam, então iriam para o reino dos céus, viveriam ali, no reino dos céus? Sim, a mentalidade do homem medieval estava muito, muito permeada por essa questão religiosa. Então, eles acreditavam de fato. Havia essa característica, né, religiosa que era predominante nas cruzadas.
Foi a característica predominante nas cruzadas, ou melhor, a motivação predominante. Agora, como que a igreja, que tem ali uma origem pacifista, vai ser capaz de promover um evento tão violento quanto esse? E aí nós vemos que, na verdade, essa é uma questão que remonta ao século IV, né? A ideia de proteção, a proteção até mesmo da própria figura do Papa, e isso vai ganhando força, né? Então alguns conflitos armados seriam desejáveis por Deus, então isso vai ganhando força ao longo da Idade Média e vai levar às cruzadas. E depois a gente tem também os tribunais da Santa Inquisição, né? Os tribunais da Santa Inquisição que vão matar muitas pessoas, então demonstram também esse lado mais violento, né? da própria igreja e da própria religião. Melhor, da igreja, né? Da própria igreja, que é uma instituição social, tá? Então isso tem origem mais antiga, isso não é propriamente algo ali do século XI, que é quando você tem lá o Papa Urbano II abrindo o Concílio de Clermont para justamente oferecer esse perdão aos pecados. É algo mais antigo. Os renascimentos. Então, o momento agora é da gente enfocar os renascimentos, apesar de que eu já falei um pouco sobre eles, né, aí nos blocos anteriores, mas para a gente conhecer um pouco mais das nuances e entender que a gente coloca no plural, porque a gente costuma dar um enfoque maior no renascimento cultural, né, a arte renascentista, o humanismo que vem no bojo, mas a gente precisa olhar também para o chamado renascimento urbano e o renascimento comercial. Apesar de que, como eu já disse para você, nem as cidades nem o comércio morreram para precisarem renascer na Idade Média, tá? Mas há um revigoramento. Então vamos lá conhecer o contexto desses renascimentos. Há um fortalecimento das relações mercantis individuais, o florescimento de novas técnicas e novos conhecimentos científico e a alteração no sentido do tempo. Perceba você que o que eu trago para você, o que eu trago aqui agora nesse slide é uma retomada de pontos que eu já trabalhei anteriormente. Então, relações mercantis, fortalecimento dessas relações mercantis e relações individuais. Surge a figura inclusive do mercador, que não vai ser um simples comerciante que vai passar de feudo em feudo, né? Ele vai abrir rotas, ele vai para outras regiões. Florescimento de novas técnicas e novos conhecimentos científicos, como eu falei para vocês, nós temos aqui, inclusive, olha só, né, o surgimento das universidades, e isso vai estar imbricado nesse contexto, né? Então, surgimento das universidades, como eu falei, né, novas profissões. A ideia de que você precisa de um banqueiro para fazer a troca das moedas, a conversão das moedas, ou alguém para redigir um contrato, né, um contrato mercantil. Então, isso demonstra justamente essas inovações. E alterações no sentido do tempo, que eu já disse para você também, não é, acerca aqui da usura. Não é? A usura, que é justamente... volta aqui para mim. A usura, que é justamente o empréstimo de dinheiro a juros, né? Então, com a usura há uma alteração no sentido do tempo, porque agora o tempo deixa de ser religioso para ser um tempo que vai ser também monetarizado, né? Então, se antes o tempo era dedicado às orações, se antes o tempo era dedicado a essa ascensão do homem a Deus, não é? Essa concepção ascética, e essa postura ascética, agora o tempo vai ser monetarizado. A gente vai cobrar pelo tempo que você ficou com dinheiro, portanto, emprestado. O humanismo, lá no quadro. O humanismo tem íntima relação com os renascimentos e vai ser caracterizado por esse antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Antropo é homem. Então, é o homem no centro de tudo, não é? Antropocentrismo. Isso contradiz, né, versus o teocentrismo, porque teo é Deus, Deus no centro de tudo, que era tão característico dos anos anteriores, dos séculos anteriores, né? E uma retomada de conhecimento da antiguidade. A partir daqui nós já temos uma concepção se desenvolvendo acerca da Idade Média, da própria Idade Média, como um período intermediário entre a antiguidade, né, e o momento do Renascimento. Então, uma retomada do conhecimento da antiguidade, a exemplo do que aconteceu com as obras de Aristóteles, quando elas foram introduzidas no Ocidente,
a partir ali dos estudos desenvolvidos nas universidades. Então, você tem transformações acontecendo também no campo das mentalidades que vão colocar o homem agora no centro, né? Isso não aconteceu de uma hora para outra. A gente tem problemas muito sérios em relação a isso. A produção de conhecimento, que seria contraditória ao que a igreja dizia, né? Então, alguns cientistas, alguns pensadores da chamada revolução científica, que acontece aqui nessa transição para a Idade Moderna, tiveram que enfrentar a própria fúria da igreja. Galileu Galilei, por exemplo, foi um deles que teve que, inclusive, recuar, porque senão seria morto aí pelas fogueiras da Santa Inquisição. Então, assim, isso não aconteceu de uma hora para outra e não aconteceu sem barreiras, não aconteceu sem empecilhos, mas é um processo que não teria mais volta. Uma obra interessante que retrata muito bem o renascimento cultural é O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, né, de 1492, que vai sintetizar o ideário renascentista urbano e clássico. Então aqui Leonardo da Vinci é um manuscrito. Leonardo da Vinci tenta colocar o homem, volta lá na imagem para eu mostrar para você, tenta colocar o homem ao mesmo tempo num quadrado e num círculo perfeito, né? Então isso remonta inclusive a Vitrúvio, que era um arquiteto romano que tentou fazer criar essas medidas, ou definir essas medidas humanas perfeitas. E aí o Leonardo da Vinci, ele fez justamente isso num desenho, né? Num esboço. Ele colocou o homem dentro de um quadrado, dentro de um círculo, o homem com as medidas ali, talvez perfeitas. Então, realmente, a valorização do homem, né? Essa valorização que vai representar esse espírito renascentista. E a arte renascentista, lá no quadro também, obviamente, não é? Vai demonstrar as características daquele contexto social. Temos aí atividades dos mecenas. Quem são os mecenas? Mecenas são pessoas que vão financiar, não é, o desenvolvimento das artes. Na verdade, são artistas, né? A gente tem aqui a burguesia, que já tem um poder econômico relativamente grande, precisando de representatividade. Então, ela financia a atividade, né? Financia a produção artística desses mecenas, que vão produzir uma arte voltada para a cultura, voltada para os anseios da própria burguesia. A nobreza já está decadente, a burguesia já inclusive está adquirindo alguns títulos de nobreza, e ela quer prestígio. Ela quer inclusive um prestígio que depois vai ser político, ela quer participação política, né? Isso vai ser característico das lutas, das chamadas revoluções burguesas ali mais no período moderno, né? Então, atividade dos mecenas, patrocínio, portanto, dos burgueses para uma arte que vai representar os interesses da própria burguesia. Uma arte que vai trazer inovações, que em algum momento se inspira até mesmo na arte que era muçulmana, né? Voltando lá para o quadro, existem influências que são muçulmanas, há um contraste, portanto, com a arte medieval e há reflexos do desenvolvimento filosófico, técnico e científico do período. Então, quando você olha, por exemplo, para a pintura renascentista, você percebe inovações, você percebe mudanças muito significativas com a pintura medieval, assim, propriamente dita, porque há uma noção de profundidade, por exemplo, uma noção de profundidade que não era presente, que não estava presente na pintura medieval. Uma crítica muito grande, inclusive, dos renascentistas, porque diziam eles que a arte medieval ela era muito rudimentar, né, muito atrasada, né, em relação à arte que eles desenvolviam. E eu trago aqui para você uma imagem que vai, né, representar talvez um pouco isso. Essa noção de profundidade que está presente, né? Aqui é uma obra do Peter Bruegel, de 1559, nós já estamos falando, com certeza, aqui do período moderno, mas representa um pouco dessa arte renascentista, toda uma noção de profundidade que você percebe aqui. A luta entre o carnaval e a quaresma. Quero que você olhe para a imagem e identifique aqui, olha, um senhor, um homem gordo, sentado num barril. Ele representa a quaresma, né? Ele está ali comendo alguma coisa, tem facas, inclusive, olha, aqui na tiracolo, que indicam que ele também é um açougueiro. E aqui uma senhora bem magra, magérrima, né? Tentando combater a quaresma, né? Então estão tentando combater o carnaval, perdão, né? Então, aqui nós temos o carnaval e aqui a quaresma,
representa um pouco, quem é que entende o que eu escrevi agora, né? Nem eu. Representa um pouco aqui, não é, desses conflitos entre o teocentrismo e o antropocentrismo, entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem, né? E representa também, portanto, não é, essa transformação nas mentalidades que vai ocorrendo aqui na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Há diversos simbolismos presentes nessa obra, né? Diversos simbolismos. Super interessante fazer o trabalho com análise das imagens, mas você percebe justamente aqui a arte renascentista trazendo também, né, esse embate entre o laico e o secular, entre o religioso, né, e o mundano, não é, o profano e o sagrado. Interessante também nessa perspectiva. Império Bizantino, apogeu e declínio. Olha só, falei para você no início da aula, né, então estou cumprindo minha promessa, que eu ia abordar aqui o Império Bizantino, porque o Império Bizantino é extremamente importante quando a gente faz análise da história medieval, né? Por vezes ele é negligenciado porque ele tem características diferentes, distintas, né, da sociedade que a gente analisa tradicionalmente, a sociedade medieval, a sociedade feudal. A gente não pode falar de feudalismo lá dentro do Império Bizantino, por exemplo. O Império Bizantino, ele tem uma vida, uma existência durante todo o período medieval. Ele só vai cair, né, no ano de 1453, quando Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. Aí você tem justamente o fim também da Idade Média. Então, o Império Bizantino ele sobrevive durante todo o período medieval e ele mantém relações muito estreitas, muito, né, próximas com o Ocidente, porque o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Então, relações que são estabelecidas com o Ocidente, que marcam, inclusive, uma oposição Ocidente-Oriente, né? Questões que são religiosas, que estão imbuídas, questões que são econômicas, enfim. Vamos lá para a origem do Império Bizantino. Já disse para vocês em outro momento da nossa disciplina, no ano de 395, após a morte do imperador Teodósio, há uma divisão do território, né, do que era o Império Romano em duas porções, né? Então, a porção ocidental e a porção oriental. A porção ocidental, com sede em Roma, ruiu no ano de 476, e a porção oriental, com sede em Constantinopla, sobreviveu e só foi cair no ano de 1453, tá? Então, uma divisão de um território que tinha uma extensão territorial muito grande. Essa divisão foi uma última tentativa aí, de repente, de manter a unidade. Também parece estranho, né? Repartiu, mas para manter o império, para facilitar a administração de todo esse território, de todas essas fronteiras, porque já haviam problemas muito grandes, né, dentro do império, problemas que dizem respeito às questões econômicas, políticas, enfim, estava tudo relacionado, tá? Então, o surgimento do Império Bizantino se dá ali. O apogeu, né? A gente estuda mais o Império Bizantino quando nós olhamos para o governo, né, de Justiniano. Então, vamos lá, tá? Mas antes eu vou falar para você que Constantinopla era a capital do Império Bizantino, que era o Império Romano do Ocidente. Constantinopla, né, que era uma antiga cidade grega chamada Bizâncio, né, uma cidade que ficava ali entre os mares Egeu e Negro. Então, era uma cidade grega que vai dar nome, portanto, ao império, né, porque o império vai ser bizantino. Ela foi edificada, né, Constantinopla foi edificada nessa cidade porque a localização era estratégica, né, ela era uma localização muito estratégica em termos, inclusive, comerciais, de defesa, né, e estava ali entre o Ocidente e o Oriente, e se desenvolveu um ativo e um próspero comércio também naquela região, tá? Poder centralizado e César o papismo com a figura do imperador. Vou analisar tudo aqui de forma conjunta. Poder centralizado. Poder centralizado na figura do imperador. Isso aqui é interessante porque contrasta com o poder dos reinos, né, dos reis nos reinos bárbaros. Olha que interessante, né? Lá no Ocidente, agora a gente está falando do Oriente, lá no Ocidente, após a queda
de Roma, nós temos a fragmentação do território. Toda uma fragmentação que vai resultar em diversos reinos, cada reino com um rei bárbaro distinto. Esses reinos, inclusive, mudavam de configurações porque haviam conquistas, reconquistas, enfim, né? A gente teve a oportunidade já de estudar na disciplina sobre o reino dos francos, que depois levou à constituição do Império Carolíngio e, por fim, não é? A fragmentação e todas as condições ali para o surgimento do feudalismo, do sistema feudal. Então, o poder não era centralizado, você não tinha a figura de um imperador no Ocidente. O poder dos reis já era um poder fraco, né? E depois foi dividido com o dos senhores feudais. E lá no Oriente, não. No Império Bizantino, a figura do imperador tinha um poder muito forte, um poder centralizado, em suas mãos, concentrando em suas mãos. E a figura política se confundia também com a figura religiosa, líder político, líder religioso. Por isso que a gente fala em César ou papismo, porque o César, que é o imperador, que é o governante, também vai ser o papa, né? Então há uma confusão entre as figuras, não é, dos líderes religiosos e políticos, né? E Justiniano foi o imperador mais expressivo, porque o Justiniano, depois que ele assumiu o poder, ele teve um governo ali de algumas décadas no século VI, ele procurou recuperar todo aquele esplendor do antigo Império Romano, como um todo. Inclusive, ele vai conquistar territórios que já estavam nas mãos dos bárbaros, dos chamados bárbaros, né, ali no Ocidente. Então, ele recupera, né, ele amplia o território, ele tenta, portanto, voltar e constituir novamente o império, ou melhor, reconstruir, né? Reconstruir o império que havia ruído na porção ocidental. Então vamos lá para o quadro. Essa imagem aqui é só para representar o César o papismo, tá? Você tem aqui uma representação que é um mosaico, né, da entrada sudeste da Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla. Você tem a Virgem Maria, o imperador, né? O imperador Constantino, a Virgem Maria, que está sendo representada aqui pela imperatriz Zoé, o imperador Constantino, né? E Jesus Cristo abençoando tudo isso aqui, tá? Também a Virgem Maria que é a imperatriz, tá? E aqui eu quero trazer para você justamente essas conquistas do Justiniano. Então, Justiniano, olha só, o Império no Oriente era esse em laranja. O Justiniano conquistou diversos territórios aqui, veja só, ao norte da Europa, na Península Ibérica, esse território que, inclusive, depois vai ser conquistado pelos muçulmanos, né? Formação aqui do Al-Andalus, Península Itálica. Então, conquistas de Justiniano, várias porções de terras, uma extensão territorial relativamente grande, que já estavam sob o domínio dos chamados povos bárbaros. Então, ele tenta realmente recuperar aquele esplendor. Só que manter tudo isso depois é que foi difícil, tá? Então, após a morte do imperador Justiniano, esses territórios voltam aí para as mãos dos povos que, né, já estavam conquistando, reconquistando, enfim. Algo super interessante para a gente olhar também, para a gente trazer aqui para você acerca do Justiniano, é a compilação que ele fez do antigo direito romano. Né? Eu também sou formada em direito, né, bacharel, então isso aqui dentro da história do direito é extremamente pertinente. Então vamos lá para o quadro, é uma imagem que a gente tem aqui, olha só, da primeira edição do Corpus Iuris Civilis, né, de 1552, essa aqui. Então, o Corpus Iuris Civilis ele vai ser composto de diversas partes, e uma dessas partes é justamente toda a compilação do antigo direito romano. Né? Você tinha leis, escritos de jurisconsultos, tudo isso vai ser compilado. E o Corpus Iuris Civilis de Justiniano também trazia ali novelas, um códex, ele trazia já como que o direito deveria ser estudado, como ele deveria ser ensinado. Então, a importância do Corpus Iuris Civilis é de ter mantido, de ter guardado o direito romano. E esse direito romano, depois, no final da Idade Média, vai dar origem a toda uma tradição jurídica que a gente chama de civil law. Né? Então, junta-se o direito romano com o direito dos povos germânicos e cria-se um direito romano-germânico que é de tradição, que vai dar origem à tradição do direito escrito, né, que é o nosso direito. O direito brasileiro é um direito escrito de tradução, portanto, do civil law.
Uma outra imagem que eu quero trazer aqui para você, olha só, representando a própria arquitetura que se desenvolveu lá no Império Bizantino. Aqui é uma foto hoje, atual, né? Não hoje, porque eu não tirei hoje, mas da Basílica de Santa Sofia, que foi um edifício construído entre 532 e 537, para ser justamente a Catedral de Constantinopla. E durante todo o período, não é, de existência do Império Bizantino, pelo menos até, né, a sua queda, ela serviu nessa função, né, com única exceção aí do período que vai de 1204 até 1261, quando ela foi convertida em uma catedral católica romana durante o Patriarcado Latino de Constantinopla, porque a gente viu, né, que houve uma cruzada, né, a Quarta Cruzada, que foi justamente contra os bizantinos e instituiu esse patriarcado. E o declínio, vamos lá para o quadro, o declínio do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, com a morte do Justiniano no século VI, ataques externos, uma dificuldade muito grande de manutenção de toda aquela expansão territorial, de todo aquele território. Bizâncio foi alvo também da ambição das cidades italianas, criação, portanto, não é? Justamente desse patriarcado latino, e no século XV os turcos otomanos tomam a capital e o império chega ao seu fim. Então eu trouxe para você aqui linhas gerais sobre o início, o auge e a queda, né, o apogeu e a queda do Império Bizantino, para a gente ter condições aí de, na sequência, entender um pouco das suas características. Então, Império Bizantino, os aspectos gerais, a ideia agora é, nesse último bloco da última aula da nossa disciplina, compreender aqui algumas características em termos de política, em termos de cultura, em termos de religião do próprio Império Bizantino, tá? Você já conheceu aqui o início, o apogeu e a queda, não é? E agora vamos falar sobre essas características. Vamos lá para o quadro, começando com a economia. Era uma economia comercial marítima. Bizâncio, que virou Constantinopla, tinha uma posição estratégica muito grande, era ponto, né, era um ponto comercial estratégico e, portanto, um comércio marítimo se desenvolveu ali. Grandes latifúndios estatais, então grandes propriedades de terra que eram de propriedade, de posse de propriedade do próprio Estado, né, latifúndios estatais, mas existiam também outras propriedades menores. Olha que interessante, presença de escravos e trabalhadores livres. Por isso que a gente fala que é preciso olhar justamente para a localidade. Porque a gente fala, durante o período medieval não houve escravidão. Mas para lá, a gente está falando do Ocidente. E do Ocidente cristão. Porque houve escravidão, sim. Houve escravidão durante, portanto, a Idade Média lá no Oriente, lá no Império Bizantino, tá? Existiam também os trabalhadores livres. Quanto à religião, lá no quadro, a gente sabe que o Império Bizantino ele era cristão, né? Os bizantinos eram cristãos, mas existiram diversos conflitos com o catolicismo romano, né? E a gente fala de uma disputa entre o patriarca, que é de Constantinopla, e o próprio Papa, que é de Roma, né? O patriarca, a ideia do César, o papismo aqui presente. As heresias bizantinas, que eu já mencionei, então, como a iconoclastia, uma crítica ao culto de imagens, o monofisismo, um debate sobre a pureza e a origem divina de Cristo, e, como consequência dessas diferenças irreconciliáveis, um grande cisma no ano de 1054. Eita, hoje está difícil. Em 1054, quando você tem a formação de duas igrejas, uma igreja no Ocidente, uma igreja no Oriente. Então, uma ruptura realmente definitiva. Por quê? Como eu disse, essas diferenças acerca dos dogmas, acerca das verdades, acerca de práticas, se tornaram, de fato, irreconciliáveis. Não tinha condição realmente de promover uma unificação, uma uniformização, né, desses dogmas e dessas práticas. Então, apesar de os bizantinos serem cristãos, inclusive houve uma cruzada contra eles. Então, eles eram também vistos como hereges em algum momento por essas práticas. Vamos falar agora sobre a sociedade, as características da sociedade, uma diversidade de povos presente ali, justamente pela sua própria localidade, então muitos povos presentes, muçulmanos presentes naquele território também, estabelecendo relações com os bizantinos e inclusive influenciando a religião, influenciando a arte.
Era uma sociedade hierarquizada, no topo a nobreza, depois comerciantes e artesãos, os camponeses e os escravos. Então, a gente pode pensar também numa estrutura um pouco mais rígida durante o período medieval, mas aqui a presença dos escravos que a gente não encontra lá, como eu disse, no Ocidente. Não no Ocidente cristão. Arte, influências da cultura greco-romana e oriental, então os arcos bojantes, a arquitetura romana, tudo aquilo vai estar presente, como eu disse, destaque para as igrejas, quando a gente fala na arquitetura, como eu disse lá em Bizantino, no Império Bizantino. Presença marcante do uso das cores, a gente percebe isso nos mosaicos, nos afrescos. Presença marcante de temas religiosos, com forte influência do cristianismo. Já te mostrei um mosaico ali que retrata justamente o César, o papismo. Afrescos, miniaturas, ícones na pintura. Mosaico cheio de pedras coloridas nas paredes. Essas são características da chamada arte bizantina, né? E quando a gente faz análise da arte no período medieval, a gente faz uma comparação, né? Ocidente e Oriente, a gente percebe diferenças bem significativas. E agora eu trago uma imagem, eu falei para você hoje já sobre as universidades medievais, né? Uma imagem de uma universidade, que é a Universidade de Constantinopla. Essa é uma iluminura do século XII. E por que eu coloquei aqui, né? A Universidade de Constantinopla, porque ela foi extremamente renomada, né? Foi reconhecida como universidade em 1848, embora tenha sido fundada em 425. Então é mais antiga, né? É bem mais antiga do que as universidades ali no Ocidente, a Universidade de Bolonha, né? A Universidade de Paris. E então pode ser considerada aí como a primeira universidade do mundo. Foi uma instituição acadêmica sem distinção até ser reconhecida oficialmente enquanto tal, tá? Contava ali com o ensino de medicina, filosofia e direito. E, à época, diversas escolas de economia, institutos politécnicos, bibliotecas e academias de belas artes foram inauguradas na cidade, fazendo da cidade de Constantinopla, inclusive, um dos centros espirituais do mundo medieval, tá? A sociedade bizantina, inclusive, ela era bem educada para o seu tempo, né, para o período, para a época. Então, isso demonstra todo esse esplendor, inclusive, não é? Da cultura bizantina, essa questão do ensino, né, das artes. Então, para a gente perceber toda essa riqueza, para a gente poder fechar toda essa discussão aqui acerca de toda a história medieval. Situação problema, a persistência do Império Bizantino. Só então, para a gente poder finalizar, não é, a última situação problema da nossa aula e da nossa disciplina, um pouco mais aí sobre o Império Bizantino. Então, vamos lá para o quadro. Olha só. O professor Márcio participa do grupo de estudos de história em seu município e ficou responsável pelo tema do Império Bizantino, devendo pensar em algumas questões importantes para discutir com seus colegas. Quais os motivos da unidade política, econômica e social do Império Bizantino? Essa é uma questão levantada. Como os bizantinos se relacionaram com a sociedade feudal europeia? Quais os motivos do declínio do Império Bizantino? E aí, olha que interessante, a gente pode, né, resolver aqui trazendo alguns pontos para debate. Papel de bloqueio e resistência às investidas de árabes, muçulmanos e persas contra o território europeu, porque se localizava justamente, não é, entre eles e o Ocidente, né? Então, pela posição geográfica de Constantinopla, que era a capital, você tem essa proteção. Há também uma relação muito estreita estabelecida entre os bizantinos, né, e os árabes, muçulmanos, os persas. A gente põe aqui diferente, parece que é tudo diferente, mas o árabe pode ser muçulmano, o persa também pode ser muçulmano, porque muçulmano diz respeito à religião, né? E se sua localização estratégica permitiu vantagens, também transformou Bizâncio em uma localização desejada por vários povos, e não é à toa que vai ser conquistada depois, em 1453, pelos turco-otomanos. Então, a posição era extremamente estratégica, como eu disse, né? Uma rota comercial, uma rota de passagem que realmente permitiu com que houvesse esse bloqueio contra as investidas ao Ocidente europeu, né, ao território europeu, e também um contato com os persas, com os árabes,
e também um contato com todos os interesses que outros povos depositavam sobre aquela localidade. Interação, que papel as cidades e a nova cultura urbana desempenharam na sociedade medieval? Vou dar um tempo para você pensar, já eu volto. Então, qual o papel das cidades e dessa cultura urbana na sociedade medieval? Que papel desempenharam na sociedade medieval? Um papel de transformação, de promoção de intensas transformações, porque dentro das cidades há o desenvolvimento do comércio, surgimento de novas profissões, transformação do campo das mentalidades, tudo isso vai culminar, obviamente, em condições importantes para a transição aí para o período moderno. Então, o Renascimento, que é comercial, o Renascimento que é urbano, o Renascimento que é cultural, tudo intimamente relacionado. As universidades que surgem também, universidades que surgem nesses espaços urbanos e que vão promover ali a produção de um conhecimento que vai também ser responsável por essa transformação no campo das mentalidades e essa transformação, essa mudança, essa transição aí para o período moderno. Tá? Então, as cidades medievais, a gente olha sempre para, como eu disse, para um local específico, mas as cidades medievais elas tinham uma importância muito significativa, elas eram independentes